Porque o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, afirmou hoje em entrevista ao Jornal da Manhã que a instalação de um processo de impeachment contra os integrantes da Corte não pode ser fruto de uma retaliação. Para o magistrado, é necessário que haja uma análise técnica no Senado. Vamos dar uma olhada no que ele disse. É algo muito relativo, porque cabe ao Senado da República julgar por crime de responsabilidade o ministro Supremo. Mas para chegar-se realmente a uma conclusão a respeito, é preciso que haja um móvel, né, para se ter esse julgamento. E esse móvel não pode ser, né, não pode desaguar numa simples retaliação. Precisamos ter a Suprema Corte atuando com equidistância e cada um percebendo a envergadura da cadeira que ocupa. Marco Aurélio também foi questionado sobre os pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro que foram apresentados na Câmara Federal. O ministro decano do STF defendeu que os requerimentos que atendem às formalidades legais não podem ser engavetados. É uma concepção política, né? E o que eu disse, eu repito. Quando há um requerimento, e um requerimento que atende às formalidades legais, esse requerimento tem que ter sequência. Não pode ficar simplesmente engavetado. Isso não contribui para um avanço cultural para dias melhores na República. O integrante do Supremo ainda falou sobre as mudanças na Corte que ocorreram nos últimos anos. Para Marco Aurélio, a composição antiga de quando ele chegou ao STF na década de 90 atuava de maneira diferente da formação atual. Mudou substancialmente na concepção do próprio tribunal, por vezes alguns colegas não observando a autocontenção considerados outros poderes. E eu até digo, porque quando eu cheguei em 1990 ao Supremo, encontrei uma composição. Essa composição, a meu ver, ela era mais apegada ao direito positivo, atuava de forma mais vinculada ao que é aprovado pelo Congresso Nacional e sempre com uma deferência maior presente o Congresso Nacional. Agora houve uma mudança substancial na composição do Supremo e, evidentemente, se tem ainda esses ajustes a serem implementados. Agora, importantíssimo é que cada qual perceba a importância da cadeira. Aí a fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, hoje de manhã, aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. O que você achou da entrevista, Serrão? Olha, reveladora, e o ministro foi na veia em assuntos importantes. Não recuou em responder o que tinha que ser dito. E um dos pontos fundamentais que o ministro lembrou muito bem tem sido muito repetido pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Os ministros do Supremo precisam medir cada vez melhor o tamanho da cadeira deles. O Brasil, nesse momento, hoje é dia do índio, hoje é dia do exército e também para os católicos é dia de Santo Expedito, o santo das causas urgentes e até impossíveis. E uma das causas urgentes no Brasil de hoje é o reequilíbrio da institucionalidade. No momento, estamos assistindo a um desequilíbrio claro do poder do Supremo sobre os demais poderes. E o ministro Marco Aurélio tocou num ponto fundamental. Temos que respeitar cada um dos poderes. Então, quando o Senado apresenta lá um pedido de impeachment consubstanciado de algum ministro do Supremo Tribunal Federal, isso sim, se seguiu a lei, o regimento, os procedimentos legais, isso tem que ser acatado por quem? Pelo próprio Senado. O Senado não tem que ficar perguntando ao outro poder se ele tem que cumprir o seu papel ou não. Foi basicamente isso que disse o ministro, até de uma certa forma indireta, criticando o próprio Senado por acionar o STF para perguntar se ele tem que fazer o dever de casa dele. Muito bem. Constantino, o que você achou da entrevista? Olha, acho boa, né? O Marco Aurélio tem essa característica de tocar em alguns pontos interessantes e votar de vez em quando como único dissidente, né, e defensor da Constituição, quando ele chama de inquérito de fim de mundo aquilo que a gente viu, né? A composição mudou muito de uns tempos para cá, isso é uma forma muito sutil dele chamar de ativismo, o que ele está vendo hoje nos seus pares, né? E vamos ser sinceros aqui, né?
O STF, nessa configuração atual e nesse momento atual, por conta das circunstâncias do país e de um presidente como Bolsonaro, né, virou o grande partido de oposição. É o grande partido de oposição ao governo Bolsonaro hoje. Abre inquérito ilegal de fim de mundo, realiza prisões arbitrárias, né, a soltura e a elegibilidade do Lula em canetadas mágicas só para poder criar essa polarização e dar alguma chance à volta dessa extrema esquerda. Dessa maneira, não acho que seria nenhum absurdo alguém concluir que vem agindo como um braço, uma extensão jurídica do próprio PT. Né? Infelizmente, isso mancha muito a reputação de uma instituição fundamental para a República, como é uma Corte Constitucional. Veja, o ministro fala, não pode ser retaliação. É óbvio que não. Só que ninguém, sério, está avaliando pedidos de impeachment como uma mera retaliação. Existem substâncias evidentes para levar a cabo um pedido desse e tem embasamento ali, né, nos pedidos. A democracia tem um mecanismo de freio e contrapeso para os poderes, a independência, que é mais importante que a harmonia, né? E isso vislumbra exatamente essa possibilidade. O Senado abriu um processo de impeachment de um ministro do Supremo. O problema é que a gente sabe que é um circuito fechado, porque o Supremo é que julga a turma do Senado que tem foro privilegiado. Então isso acaba virando uma espécie de ninguém solta a mão de ninguém. Quem não tem rabo preso está tentando levar adiante para análise do pedido de impeachment, né? Enquanto que o presidente Pacheco não quer e vários outros tentam lutar contra, né? Eu já percebi o seguinte, Paulo, já disse e repito, a única saída institucional para essa situação, para esse quadro periclitante que estamos vendo aí hoje, é o impeachment de um ministro do Supremo. Na minha visão, é a única forma de colocar um freio nesses abusos evidentes de alguns ministros do Supremo. Como isso não acontece, porque tem rabo preso muito senador, né? A gente vê a sociedade começando a partir para defesas de coisas muito mais disruptivas, né? Muito mais perigosas. Então, esse é meu ponto. É preciso ter impeachment analisado, pelo menos, eu acho que levado a cabo, né? Para acalmar os ânimos de todo mundo que percebe que o Supremo hoje virou partido de oposição e não é esse o papel dele. Amanda, esses pedidos de impeachment de ministros do Supremo têm embasamento? Não, Paulo, eu acho que não. E eu também não acho que o Supremo seja partido de oposição ao governo Bolsonaro. Eu acho que está mais dentro daquele sistema de freios e contrapesos. Decididamente, definitivamente, o Supremo é um freio muito incômodo na visão de bolsonaristas aos arroubos autoritários do governo Bolsonaro. Né? Agiu assim na prisão do Daniel Silveira, agiu assim reafirmando a premência, a prerrogativa de estados e municípios para decretarem medidas restritivas. Então, são medidas que vão na contramão do que o presidente Bolsonaro gostaria. Então, nesse sentido, sim, o Supremo age como um freio a arroubos autoritários, essa vontade de governar como se só existisse um poder, o executivo. É preciso deixar claro aqui que o instrumento de impeachment, tanto de um ministro do Supremo como do presidente da República, ele prevê a aceitação do pedido pelo presidente da respectiva casa, no caso dos ministros do Supremo, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e no caso do presidente Bolsonaro, pelo Arthur Lira, presidente da Câmara, que tem mais de 110 pedidos dormindo na gaveta. Então, nesses dois casos, quem julga o juízo de oportunidade de aceitar ou não esses pedidos, que sim, no caso do ministro do Supremo, assim como no caso do presidente Bolsonaro, neste momento poderia ser visto como retaliação, são os presidentes das respectivas casas. Então, é um julgamento político. Isso é completamente diferente, por exemplo, da instalação de uma CPI, que é um instrumento das minorias previsto na Constituição, desde que atendidos determinados parâmetros, como, por exemplo, 1/3 das assinaturas necessárias. Veja, é a minoria das assinaturas, não a maioria, porque é um instrumento da minoria, o prazo dos trabalhos e também o foco objetivo da investigação. Agora, já para um pedido de impeachment, o pedido de impeachment é um instrumento da maioria. Por quê? Porque ele precisa ser aceito pelo presidente
presidente da Casa, né, da Câmara ou do Senado, que foi eleito pela maioria dos pares, ou seja, um instrumento da maioria, precisa da eleição de uma comissão especial e também depois da votação de 2/3 do Congresso Nacional. Então, são dois instrumentos completamente diferentes. O impeachment do ministro Alexandre de Moraes, por quê? Ele prendeu o Daniel Silveira, mas isso depois foi referendado pelo Pleno do Supremo, por causa do inquérito das fake news. Eu concordo com Constantino, tem um vício muito grave de origem, não deveria ter sido aberto de ofício pelo Supremo Tribunal Federal, mas também foi referendado pela maioria do Pleno, por mais que tenha sido um erro, foi referendado pelos outros ministros. Vamos abrir impeachment contra quem? Pelo Barroso, por garantir o que diz a Constituição com a instalação da CPI, e que conta com ampla jurisprudência no próprio Supremo. Então, veja, não há motivo para abrir impeachment de ministro do Supremo. Quer mudar? Há projetos de lei que tramitam nas casas, no Congresso Nacional, para, por exemplo, impor um limite de 8 a 10 anos de um mandato do ministro do Supremo, ou então mesmo até de uma lista tríplice para indicação desse ministro do Supremo. Esse é um debate legítimo e pode muito bem ser colocado, e aí os parlamentares decidirão. Constantino, você concorda? Não, pega tudo que a Amanda falou e muda o sinal, né? E é mais ou menos a verdade. Veja, em nome da proteção aos arroubos autoritários do presidente, que a Amanda enxerga ameaça fascista em cada canto, ela passa pano para um Supremo que abre um inquérito ilegal. Vamos parar de falar vício de origem, né? Concorda comigo, tem um grave vício de origem. Isso não é concordar comigo. Eu estou dizendo que é criminoso, né? Que é persecutório. Isso sim é autoritário e típico de Estado policialesco. Prender um jornalista sem inquérito, prender um deputado com imunidade parlamentar da forma que foi feito, né? Fora todo o ativismo judicial, fora delegar aos estados e municípios todo o controle e a gestão da pandemia, e depois dizer que não fez bem isso, porque precisa culpar o presidente por tudo, sendo que o governador conseguiu aí em São Paulo adotar todas as cores do arco-íris que ele quis para as restrições e lockdowns. Então, se não está dando certo, não adianta transferir culpa, né? Então, veja, esse é o grande problema que eu vejo, viu, Paulo? Em nome dessa ameaça, que é pura narrativa, que enxerga a ameaça fascista em cada canto, foi igual nos Estados Unidos com o Trump. O governo Trump respeitou totalmente as regras do jogo e as leis, mas ficaram 4 anos martelando que era uma grande ameaça à democracia. E com isso justificaram conluio com os russos, não sei o quê, mídia inventando coisa, e só não chegaram no Supremo porque aqui o Supremo é mais sério, né? Mas impeachment com base em fumaça, que a Câmara aprovou, um show de horrores esgarçando, destruindo o tecido institucional no país. É exatamente a mesma coisa que as pessoas como a Amanda defendem, né? Porque odeiam o Bolsonaro num nível patológico e enxergam a ameaça fascista para tudo que é lugar, passam pano para um Supremo que de fato vem abusando totalmente dos seus poderes e agindo como se fosse legislador, como se não tivesse uma Constituição no país. Esse é exatamente o meu problema com a esquerda. Ela inventa tanta narrativa que justifica, se duvidar, uma tirania para proteger a democracia. Não é à toa que passam pano até para Cuba e Venezuela. Amanda. Não, espelho invertido, né? Porque tem que começar a contar quantas vezes o Constantino usa essa palavra narrativa no discurso dele. É só ele se olhar no espelho e enxergar a narrativa que ele faz. É só isso. Quando você fala que é trocar o sinal, eu apontei todos os fatos por você mesmo. Apontei todos os fatos das ilegalidades. Faz a narrativa o tempo inteiro. Eu não odeio ninguém, eu sou jornalista, eu estou aqui para tentar minimamente dar ou prestar atenção na objetividade dos fatos e ouvir fontes, Constantino, que realmente importam, que não são pessoas laterais do direito ou da ciência política tipo Renan Calheiros, ou da medicina. Não adianta se deitar na cadeira e rir, porque a gente já sabe, você quer desqualificar o interlocutor e dar risada. É muito engraçado você falar que é objetiva e escuta as fontes. Aí você precisa interromper a minha fala, né? Sabe o que eu acho muito engraçado? Porque você sempre defende a liberdade de expressão, mas você tem muita dificuldade em ouvir o contraditório, em ouvir pessoas que pensam diferente de você. E você desrespeita a divergência sistematicamente. Eu não entendo. Como você assim? desrespeita a lógica e o bom senso. A gente viu a invasão ao Capitólio no final do ano passado, mesmo depois da Suprema Corte, mais de 60 outras cortes espalhadas. O presidente falou para marchar pacificamente. Dizendo que as eleições foram legais e que o resultado foi legal, sim. O Supremo Tribunal Federal aqui é um freio aos arroubos autoritários do presidente Bolsonaro. Por isso você não gosta, por isso você tem tanta resistência. Foi o mesmo Supremo que condenou os petistas no mensalão, que supervisionou a Lava Jato, o impeachment da Dilma, e nessa época você devia votar.
Não precisa me interromper. Que o presidente representa? Você tem que ouvir, você tem que esperar os outros. Isso é uma questão de educação. Você tem que esperar os outros terminarem. Tipo assim, se o presidente prendesse um jornalista, se um presidente desse um jeito de prender um jornalista, ia ser brabo, né? Imagina só se o presidente Bolsonaro prendesse um jornalista. Quantos inquéritos foram abertos contra jornalistas com base na Lei de Segurança Nacional a pedido do Ministério da Justiça? Pessoas que fizeram críticas ao presidente da República. Tanto é que a LSN vai ser revista agora no Congresso Nacional. A mesma que o Supremo usou para prender um deputado parlamentar. Ok, queridos. Essa mesma LSN? Deixa eu passar a bola para o nosso Serrão um pouco. Ok, deixa eu passar a bola para o nosso Serrão um pouco. Muito bem. Os fatos concretos comprovam que o Supremo Tribunal Federal definitivamente não serve de freio contra os abusos de autoridade que têm sido cometidos no Brasil, sobretudo por autoridades municipais e estaduais. Eu não vi, e acho que ninguém viu, nenhum ministro do Supremo se pronunciar contra aqueles comerciantes que estão sendo vítimas de ataques diretos de fiscais que vão lá fechar os estabelecimentos e impedir que eles trabalhem, gerem renda e emprego. Eu não vi nenhum ministro do Supremo se reclamar de um vídeo hediondo que está circulando aí nas redes sociais, mostrando a Guarda Municipal do Rio de Janeiro agindo de maneira fascista, totalmente fascista, nazista, contra um camelô, um vendedor legal de água de coco. É bizarro esse vídeo. Recomendo que vocês procurem nas redes sociais e assistam. Dá nojo. Não vi nenhum ministro do Supremo dizendo que ali estão sendo violados vários artigos do artigo 5º da Constituição, vários pontos do artigo 5º da Constituição brasileira que o Supremo tem a obrigação de defender. Então, temos que chamar a atenção para esse fato. Outro ponto grave, o Supremo Tribunal Federal tem dito que vai acabar com a Lei de Segurança Nacional. Isso é uma estupidez. Qualquer país civilizado tem sua lei de segurança nacional, que tem caráter democrático, e essa lei é usada para a defesa do Estado. Essa lei existe para proteger a nação. Aqui no Brasil, por discurso ideológico, resolveu-se criminalizar ideologicamente a LSN. Só que nós precisamos de uma lei de segurança nacional. E a nossa brasileira, ela está absolutamente desatualizada. Ela tinha que ser atualizada anualmente para que o Brasil, até com a iniciativa das suas Forças Armadas, tivesse condição de atuar para defender o Brasil da guerra externa que a gente sofre, da guerra de quinta geração, da qual a gente é bombardeado todo dia.